época, mas ele morava ali nos reinos da Prússia, ali, do Sacro Império Romano, né, na verdade, não era Prússia ainda. E aí surge, né, e a partir disso a gente começa a ter uma divulgação muito maior da notícia, das obras de arte, das obras, no caso, literárias, da música, né? E isso facilita pra caramba a vida das pessoas. E notícia, né? A notícia começa a chegar no povo. Os acontecimentos começam a chegar no povo, né? E o quão desafiador era naquele período você ser essa fonte de notícia, né? Lembrando que a maioria da população era analfabeta. Então essas notícias, esses livros, esse tipo de cultura, ele rolava apenas numa parte dessa população que era letrada, e nós sabemos qual é o nome dela, né? É a famosa burguesia, que poderia dispensar educação e tempo para adquirir conhecimento para poder ter contato com esse tipo de material. Viu, Gleison? Inclusive, será que essa burguesia desse período já é a burguesia do meme, do burguês safado, já? Não. Não, né? Não, é uma burguesia revolucionária ainda, né? Depende, que vai burguesa safado. Que vai surfar no... Mas foi necessária essa revolução burguesa da Revolução Francesa, né? Para que viesse a ocorrer a transformação da sociedade. Então ainda essa burguesia ainda quando tinha a gente fala viés revolucionário. Quando a gente fala burguês safado... E quando a gente fala burguês safado, nós não estamos falando de você que tem HB20 branco parcelado em 60 vezes, ou então que tem um Jeep Renegade. Esse não é o burguês safado. A não ser que você seja o dono do HB20, né, da fábrica da Hyundai. É isso, aí sim. Aí você tem esse movimento filosófico, político, chamado de iluminismo, que vai representar essas ideias de emancipação dessa classe burguesa, e principalmente vai utilizar da prensa e da própria imprensa também para divulgar suas formas de pensar, seus textos, suas críticas à monarquia, enfim. Você tem essa utilização por parte do iluminismo daquilo que você vai chamar de uma imprensa insípida ainda que está surgindo ali, de certa maneira. E não só a imprensa também, né? O iluminismo tem muito essa questão de sistematizar as informações e os conhecimentos, né? Se a gente pega os enciclopedistas, ele tem essa linha, né? Embora não seja divulgar informações, o Diderot de Lambert, essa ideia de sistematizar a informação. Isso vai ter uma influência muito grande no jornalismo também, né? Toda essa construção daquilo que é o conhecimento da matéria, daquilo que é o real, no caso. Essa sequência. Muito bem. E é um fenômeno tipicamente citadino, né? Se a gente pensa em imprensa, além de considerar o que o Gleison falou, de que a imensa maioria da população era iletrada, né? Ou seja, não conseguiam acessar os jornais impressos, né? E aí a importância das gravuras também, né? As gravuras eram uma forma de dialogar com essa massa de pessoas não alfabetizadas, mas também a maior parte da população vivia na zona rural ainda. Uhum. Então a imprensa, nesse momento, circunscrita aos citadinos letrados, né? Que era uma parcela pequena da população. Sim. E o interessante, por exemplo, para que o jornal, o livro venha a existir, é necessário a mão de obra que o produza, né? Então você vai precisar de um determinado tipo de obra especializada que saiba manusear essa prensa e que saiba ler. Que aí entra a figura do tipógrafo. Inclusive muitos pensadores socialistas, inclusive Proudhon, que antecede Marx ali, ele é um tipógrafo. E utilizava, inclusive, dessa maneira de divulgação de suas ideias para ler para os operários, para expandir a ideia daquilo que ele vai construir como mutualismo ou início do anarquismo, sabe? E sempre existiu essa ideia por parte da população operária de se criar meios alternativos fora daquilo que é considerado oficial pela sociedade ou imprensa regular, enfim.
Então você entra aí a formação daquilo que a gente vai chamar de imprensa social ou imprensa operária. Principalmente por parte desses operários tipógrafos, barbeiros, mecânicos, enfim, né, aquela classe especializada ali de mão de obra no início do século XIX e do século XX. Não, perdão, no final do século XIX e início do século XX. Aqui no Brasil, puxando já a sardinha para o nosso lado, né, você vai ter o surgimento desses primeiros jornais operários ali no século XIX ainda. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em 1845, no dia 1º de agosto, é publicado o Socialista da Província do Rio de Janeiro, que trazia, dentro ali das suas ideias, dos seus editoriais, a ideia de se falar, trazer para o Brasil as ideias de Charles Fourier. Em Pernambuco, em 1840, você tem o jornal O Progresso, na cidade do Recife. Também em Pernambuco, em 1845, o Proletário. Em 1850, olha que interessante são os nomes, né? Eu acho legal essa questão do nome, da palavra, da linguagem. Em 1850, no Rio de Janeiro, você tem o Periódico dos Pobres. Em 1853, também no Rio, o Brado da Miséria. E a minha tese para a conclusão do curso de História foi, de fato, na imprensa operária do início do século XX. E eu acabei consultando o arquivo da Unicamp, né, o arquivo Edgar Leeuwenhoek, e ali eu tive contato com jornais fantásticos, assim, né, periódicos interessantíssimos, como A Lanterna, de 1900, e A Plebe, de 1917, onde eu pude entender todo o processo de eclosão da greve geral de 17. Então eram jornais e periódicos que procuravam retratar e dar voz àquilo que não era escutado pela imprensa burguesa, ali, né, no início do século XIX no final do XIX, início do XX, certo? Eu vou contar para vocês até um imbróglio, uma rusga entre marxistas e anarquistas desse período que tem a ver com o jornal. Em 1921, um dos delegados da Terceira Internacional Comunista veio para o Brasil na tentativa de criar aqui o Partido Comunista Brasileiro, né? E aí ele chamou o Leeuwenhoek para o Edgar Leeuwenhoek, que era diretor, militante anarco-sindicalista ali também, né? Ele escrevia na Plebe. E aí esse delegado, o Henningson Subirov, não sei se é essa pronúncia mesmo, ele chama o Edgar e fala para ele fundar aqui o partido, né? Ele se recusa e indica aí o Astrogildo Pereira. Acontece que nesse meio período, entre 21 e 22, o Edgar acaba adoecendo, indo parar num sanatório, e o pessoal ali acaba roubando o maquinário dos anarquistas para, em 22, fundar o PCB e utilizar esse maquinário para produzir o jornal Movimento Comunista. Isso é um dos embrólios que existem entre a esquerda, entre os revolucionários, né? Que tem a ver com a própria imprensa operária. Um cara chamado Astrogildo, cara, é sensacional. Eu achei que ia ouvir falar desse nome real, oficial. Assim. O cara se chamava Astrogildo Pereira. Espetacular, cara. É um grande figura aí do movimento operário. Dizem que ele era anarco-sindicalista também, e depois ele passou para... Ele foi pro marxismo, né? Assim. Grande italiano. Na Primeira República, cara, principalmente nos operários, né? Como são a grande maioria oriunda da imigração da Itália, da Espanha, e eles, normalmente esses periódicos vão estar trazendo, inclusive essa língua materna, né? O italiano, o espanhol. O italiano tem o La Battaglia. Cara, eu lembrei aqui de uma história engraçada, assim, que foi descrita no Lanterna. O La Battaglia era um jornal de origem anarquista e corintiano. Aí, ó. Então, pra você ter uma ideia. Do Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso não tem relevância alguma pro nosso podcast. Continue, Gleison. Por exemplo, tem
E o Coringão, velho, não pega dinheiro da Matarazzo, não, viu, seus? Ô, louco, cara. Mas sem clubismo. Sem clubismo. Bom, tem uma história no Lanterna, cara, que é um jornal, era um periódico anticlerical, narcossindicalista, e ele, na capa, assim, tinha um padre desenhado como vampiro, né, e ali tinha a notícia, né, do que tinha acontecido, porque ele era um vampiro. Diz o jornal, né, a notícia era de que uma moça operária passava na frente de uma certa paróquia ali em São Paulo, e o vigário da paróquia acabava mexendo com essa moça todo dia, em determinado horário ali. Né? Então, certo dia, ela assim, acaba se irritando com isso, ficando brava com isso, e acaba traindo ele esse vigário até um determinado beco, e o espanca utilizando um guarda-chuva. E aí, no outro Parece dia... episódio de Supernatural isso, cara. Um padre vampiro que ela vai e espanca o cara. Calma, né? Ele não era vampiro. Ele era um abusador. Ele foi retratado como vampiro pelo jornal A Lanterna, que era um jornal anticlerical. Então era uma crítica, né, mostrando... Imagina. Só pra vocês terem uma ideia de como era essa mídia alternativa no início do século XX. Tchê? Essas mídias todas aí me lembra muito o nosso boom aqui de podcasts. Porque a gente tem podcast de tudo que você pode imaginar, se dá uma pesquisada aí, com vários nomes. E é um terreno muito rico, aí, muito fértil, né, de várias concepções, várias ideias. Essa Primeira República, esse final do 19, começo de 20 aí, com todos esses jornais aí aparecendo, me lembra um pouco o momento histórico que nós estamos vivendo. Porque os dois coincidem com uma coisa, né? Eu, de certa forma, acredito eu posso estar falando uma imensa bobagem aqui, mas me parece que se tornou um pouco mais acessível a tecnologia de produção de periódicos naquele momento, da mesma forma que aqui para nós se tornou um pouquinho mais acessível o mecanismo de produção de podcast, né? Nesse período realmente, você tem essa expansão. Mas, por exemplo, uma dificuldade que eles passavam era, por exemplo, como comprar a tinta, o papel, o material. Então era um levantamento, um financiamento dessa empreitada, desses periódicos, era feito pelos sindicatos. O cara, às vezes, ele deixava de colocar comida no prato do filho dele para economizar uma grana, para juntar com os camaradas para fazer o jornal rodar, tá ligado? Então, era bem isso mesmo, sabe? E a ideia era retratar a vida do operário, você dá voz mesmo. Aqui também a gente parou de consumir Heineken e mortadela Cerati, agora é só Marba e Bavária, né, pessoal? Sim. Porque é isso que vai acabar com o capitalismo. Eu lembro do Tchê jovem comunistinha na Uniso, cara, que o cara, ele não entrava no McDonald's, gente. Nossa, ele não entrava. Cara, nem me lembro disso, velho. A gente ia comer no McDonald's, e sempre era promoção do McDonald's, não era tipo ostentação. Ele parava na frente do restaurante, ele não entrava. E eu conheço história de outros comunistinhos aí que chegou a brigar com uma excursão inteira porque não queria parar no McDonald's pra comer. Isso Quem numa será? excursão de igreja. Olha Você só, vê, né? inglês. Viu? Gente, Você é só adolescente, né, cara? Adolescente é... queria mencionar, já que vocês falaram de McDonald's, eu queria falar um pouco aqui sobre os jornais liberais. Porque assim, o Gleição mencionou aí os jornais operários, mas eles vão aparecer justamente contra essa hegemonia do liberalismo na imprensa, né, na mídia da época. Mas tem duas figuras aqui que são importantes. Eu queria citar o Giovanni Battista Libero Badaró, que é o nome de uma rua bem conhecida em São Paulo. E também graças em homenagem a ele, né, que se estabeleceu o Dia do Jornalismo, né, o Dia do Jornalista, na verdade, não o Dia do Jornalismo, mas o Dia do Jornalista, que já foi, né, para a infelicidade aí do pessoal que namora
com o jornalista e esqueceu de dar os parabéns, comprar um presente. No dia 7